Bom, o grande debate que surge sobre a convocação da seleção brasileira para a próxima Copa do Mundo, agora depois, obviamente, do debate do Neymar, o mais recente é sobre Pedro, atacante do Flamengo, que vive uma sequência assim extraordinária. São 14 gols e 3 assistências nos últimos 16 jogos, no recorte ali mais ou menos dos últimos 2 meses, desde o começo de março. Ele soma esses números nesse domingo no empate do Flamengo com o Vasco por 2-2. O Carlo Ancelotti esteve no Maracanã, segundo informações principalmente para assistir o Pedro, né? Por mais que tenha outros jogadores no Flamengo que estejam no radar da seleção, mas que estão praticamente mais encaminhados, como é o caso do Léo Pereira, do Alexandro, do Danilo, eu não estava tentando lembrar o nome do outro zagueiro, mas é esse trio, né? Danilo, Alexandre e Léo Pereira. Ele foi principalmente para ver o Pedro, para entender melhor essas características, as qualidades dele e a possibilidade dele ir ou não para a Copa do Mundo. E nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre isso. Inclusive, nesse próprio jogo, né, que o Ancelotti assiste desse domingo, o Pedro marca o gol que abre o placar no empate por 2-2 e talvez tenha convencido o Ancelotti de que, se não necessariamente ainda ele garantiu o nome na convocação, pelo menos talvez ele tenha sim que ser levado em consideração, mas vou entrar com mais detalhes pormenores disso no decorrer do vídeo. Então pedir já para você se inscrever no canal para receber os próximos, deixar o like para o YouTube ajudar a entregar o conteúdo por aqui, compartilhar o vídeo com o seu amigo torcedor do Flamengo ou que acho que o Pedro deve ou não ir para a seleção, e deixar nos comentários também a sua própria opinião para a gente ter esse debate por aqui, para a gente ter essa troca de ideia mais interativa, tá falado? Então eu acho que o cenário é bem tranquilo de ser traçado por aqui. O Pedro, ele deve brigar por uma vaga como centroavante, reserva, obviamente, e por essa vaga que o Ancelotti define como, e já deixou isso nítido, né, que ele quer ter no elenco, no plantel dele durante a Copa do Mundo, um atacante mais pronto daquela característica mesmo de centroavante de área, né, que seja capaz de jogar de costas pro gol, de fazer pivôs, de ganhar duelos mais físicos ali dentro da área, né, receber a bola lá na frente e finalizar ou fazer uma associação ou outra ali, mas nada que o faça recuar muito, nada que afaste tanto assim ele da área. E com quem eu vejo ele nessa briga? Com o Igor Thiago, muito provavelmente, que assim como o Pedro, foi um cara que entrou no radar já tarde, né, no ciclo. A primeira convocação dele vem na data FIFA de março, e o Pedro, se for convocado, vai ser só na Copa do Mundo. Então realmente são opções que aparecem de maneira tardia para o Carlo Ancelotti, mas que tem semblantes muito diferentes, por assim dizer. E só voltando um pouco, né, no tema da posição em si, eu não vejo ele muito nessa briga com o João Pedro nem com o Matheus Cunha, porque eu vejo o João Pedro e o Matheus Cunha por dois motivos. Eles já estão mais encaminhadas, as vagas deles na Copa, por já estarem presentes no ciclo há mais tempo, e também porque tanto o João Pedro quanto o Matheus Cunha, por mais que possam sim fazer a posição na teoria de centroavante, não tem a mesma característica do Pedro e do Igor Thiago. São jogadores que podem jogar às vezes até como camisa 10, como segundo atacante, mesmo quando jogam como o camisa 9, né, por assim dizer, na posição em teoria. São caras que recuam bastante, saem bastante da área e contribuem bastante sem a posse de bola também. Então, os jogadores de características parecidas ali, por mais que não sejam tão iguais, seriam Pedro e o Igor Thiago. Também tem o Endrick, dá para mencionar ele, mas eu também vejo o Endrick sendo observado, principalmente depois agora da lesão do Estevão, que ainda não é uma certeza, né, que o Estevão tá fora da Copa, mas provavelmente estará. E assim, dessa forma, eu acho que o Ancelotti enxerga o Endrick mais como um cara para jogar aberto pela direita, e mesmo que jogue como centroavante também, aquela coisa, né, do centro para a direita, da direita para o centro, não vejo ele na mesma briga do Pedro e do Igor Thiago. E aí a gente consegue projetar, né, fazer um panorama da temporada do Pedro, tanto do Pedro quanto do Igor Thiago. O Igor Thiago, ele vem como um cara que faz uma temporada, né, como um todo, completa, mais consistente, desde lá de agosto, no começo da Premier League. Ele não enfrentou lesão nenhuma, não sofreu nenhuma lesão, não perdeu jogos por lesão, teve sequência o tempo todo. E querendo ou não, é o vice-artilheiro, né, da liga, considerada a mais disputada do mundo, só atrás do Haaland, que dispensa comentários. Faz gols de cabeça, faz gols de pênalti também, inclusive é um ponto até que tem que ser levado relativamente em consideração, né? Tem um batedor de pênalti, que inclusive é da confiança do Ancelotti, né? Tendo visto o que ele fez no último amistoso, que o Igor Thiago acaba marcando o gol. E é o cara que
Acho que ele conta com isso, né? Conta com essa parada da consistência, essa parada dele estar vários meses aí competindo em alto nível e entregando, né, aquilo que ele precisa entregar. Sendo um atacante mais de finalização, mais de área mesmo, até do que o próprio Pedro, porque o Pedro, por mais que seja um atacante de área, eu acho que ele consegue contribuir, tem mais capacidade e qualidade técnica, inclusive, para contribuir sem a bola, do que o Igor Thiago. Mas é aí que a gente chega num ponto interessante de se falar também. Levando em conta isso, por que o Pedro só apareceu agora nesse radar, por assim dizer, da seleção? Porque o Pedro, primeiro de tudo, né, ele enfrentou aquela lesão que tirou ele, inclusive, da final da Libertadores contra o Palmeiras. Ele vinha numa sequência muito boa naquela época, não uma sequência tão longa quanto a que está tendo agora, né, mas os últimos jogos ali, às vésperas das últimas fases da Libertadores, das fases finais, ele vinha fazendo bastante gol, jogando bem, chamando atenção, e acabou se lesionando. E também teve toda aquela polêmica, né, com o Felipe Luiz, que acho que inclusive foi antes disso, né, foi antes dessa época ali essa final da temporada, que acabou fazendo ele perder sequência também no Flamengo, coisa que inclusive era decorrente dos desempenhos, da falta de sequência dele. Então, no resumo, o Pedro é um cara que tinha tudo para ter passado o ciclo todo, né, no radar do Carlo Ancelotti, mas que tem todos esses pormenores, tem todas essas questões que acabam impedindo ele, né, de ter essa sequência, de ter essa consistência, que é o fator com o qual o Igor Thiago mais conta. Só que, por ironia do destino, o Pedro ele pode contar com essa sorte, por assim dizer, né, a grosso modo. Obviamente não estou dizendo que tudo que ele está fazendo é por sorte, mas talvez a sorte de ele estar conseguindo desempenhar bem e estar chegando num pico de um bom momento, justamente na época que a gente está muito próximo da convocação, se não me engano, a convocação ali no dia 11 de maio, na semana que vem, se não me falha a memória. E o Pedro ele chega em alta, e justamente é uma prova disso, né? O fato do Ancelotti ter comparecido ao Maracanã para assistir principalmente ele. Como eu falei, são 14 gols e 3 assistências nos últimos 16 jogos, tá uma sequência realmente que chama muita atenção. E é isso, colocado na balança, o resumo é esse. O Igor Thiago ele vai contar com a consistência, com ter feito a temporada toda de forma regular, com ter também já marcado presença, né, em uma data FIFA com o Ancelotti, e aí não só pelo que ele fez em campo, até porque não foi tanta coisa assim, não teve tantos minutos, também não produziu tanto com os minutos que teve, além do gol de pênalti, é claro, mas por ter tido essa convivência, né, eu acho que esses jogadores que não são titulares ou não têm muitos minutos durante a data FIFA, talvez a convivência mesmo nos treinos, no dia a dia, no fato do treinador conhecer ele de perto, talvez pese até mais do que o que ele faz no campo em si. Então, o Igor Thiago está na frente por isso e por toda essa regularidade. E o Pedro ele vai contar com ser um jogador de mais qualidade e que talvez possa agregar mais fatores ao Carlo Ancelotti, por mais que não tenha tantos gols de cabeça, isso pode ser um ponto importante. Talvez um dos fatores do Ancelotti querer alguém da característica dessa de centroavante mais tradicional, por assim dizer, tem a ver com os gols de cabeça, com a bola alçada na área. Então a gente vai ter que ver, mas para mim é uma disputa que ainda está aberta. O Igor Thiago teoricamente está na frente, né, por ter já marcado presença numa convocação, mas é isso. Tudo caminhou, né? Tudo se encaminhou, tudo conspirou para que o Pedro tivesse essa chance, e só dele ter essa chance já é algo que surpreende, né? Porque se a gente voltar para a data FIFA de março, e aí vocês não me deixam mentir, mas pensar em Pedro na Copa do Mundo era algo completamente fora de cogitação, e não desmerecendo ele, obviamente, né? Mas por tudo que o momento, o contexto e os outros jogadores concorrentes dele indicavam. Inclusive o próprio Richarlison, né, que não esteve na última convocação, inclusive foi uma coisa que me surpreendeu bastante, porque eu vi o Richarlison como praticamente garantido na Copa do Mundo, não necessariamente pelo que ele vinha jogando, mas porque eu imaginava que ele, na cabeça do Ancelotti, sim, fosse um cara indispensável, que o Ancelotti ia querer ter ele no grupo, custe o que custasse, mas não é bem assim. Então agora eu vejo o Richarlison atrás, tanto do Igor Thiago quanto do Pedro, por mais que tenha feito um golzinho, outro fez gol, inclusive, na vitória do Tottenham desse domingo sobre o Aston Villa, mas acho que a briga tá mais entre o Pedro e o Igor Thiago. Mas essa foi uma projeção mais baseada na minha interpretação, na minha impressão das coisas do que qualquer outra coisa. Então deixa aí nos comentários o que você acha dessa disputa, o que você espera dessa disputa, se você acha que tem mais alguém,
Você acha que, quem sabe, tá no mesmo balaio do João Pedro, do Matheus Cunha, do Henrique também? Enfim, registrem nos comentários se você concorda, se discorda, se achou que eu esqueci também de mencionar algum ponto por aqui. Se inscreva no canal para receber os próximos vídeos. Vamos falar de muita coisa aí nessa época de Copa do Mundo. Tô com uma série, inclusive, nos shorts aqui do YouTube e nas outras redes sociais que eu deixei também na descrição. Além dessa série, eu tô postando os vídeos mais curtos também, mais dinâmicos, mais editados, sobre tudo isso que a gente conversa por aqui para você dar uma olhada. Também tô fazendo uma série de um jogador de cada uma das 48 seleções da Copa do Mundo para você ficar de olho. Por algum motivo, alguma curiosidade, por qualidade, enfim, pontos que valem ser observados. Deixa o like também no vídeo para ajudar o YouTube a entregar por aqui. E compartilha também, claro, com seu amigo, como eu falei, flamenguista, ou que é fã do Pedro, ou que tem opiniões aí peculiares ou não sobre essa lista final que está cada vez mais próxima. Para essa Copa do Mundo também está cada vez mais próxima. Valeu? Muito obrigado pela audiência, por ter ficado no vídeo até aqui. Um abraço e até a próxima.